Ela preparou uma lista de coisas que queria conversar com ela. O que realmente deixou Amane chateada foi saber que Kotoko pediu a Shon para fazer companhia a ela. Depois disso, Amane ficou tão culpada que foi até a casa de Kotoko para se desculpar pelo seu comportamento. No entanto, Kotoko a tranquilizou, dizendo que era culpa dela por não ter checado antes. Com Amane se sentindo muito melhor, ela agradeceu a Kotoko por ser atenciosa, o que fez Blonde se emocionar. Quando ela disse a Amane que tinha medo de ser odiada por ela, Amane garantiu que nunca poderia odiá-la e perguntou se poderiam sair novamente. A partir daquele dia, Amane e Kotoko se tornaram amigas próximas, mas então a professora trocou os lugares e Kotoko foi afastada de Amane. No entanto, apesar da distância, Amane visitava o lugar de Kotoko regularmente. Então, um dia, Kotoko estava pegando uma borracha do cara feio atrás dela, e quando Amane percebeu que tinha personagens com glitter, ela ficou em pânico, desejando conversar com ele. Nesse momento, Takuya começou a falar sobre a história, o que deixou Amane tão animada que ela também começou a falar sobre o anime, e percebeu que havia estragado tudo. No presente, Amane agradece a Kotoko por tê-la convidado para o fliperama naquele dia, e diz que ela é incrível por sempre se preocupar com os outros. No entanto, em vez de ficar feliz, Kotoko fica triste e diz a Amane que sempre pensou apenas em si mesma. Ela também confessa que naquela época não conseguia dizer não para os meninos porque queria que eles gostassem dela. Como é dia de confissão, Amane diz a Kotoko que é otaku, e para sua surpresa, Kotoko revela que já sabia disso desde o começo. Amane fica chocada, mas depois diz a Kotoko que na antiga escola nunca se deu bem com as pessoas porque tinha gostos diferentes. Por isso, ela é grata a Kotoko por não ter desistido dela, mesmo quando foi muito fria. Depois dessa conversa, Amane e Kotoko se tornam melhores amigas e correm de volta para o apartamento para pegar a fantasia. Algumas horas depois, Takuya aparece na escola com sua fantasia de Lord Earth e se pergunta se está exagerado para o evento. Ao entrar nervosamente na sala, ele encontra todos vestidos de fantasia e solta um suspiro de alívio. Nesse momento, Kotoko cumprimenta Takuya elogiando sua fantasia antes de perguntar se ele gosta do seu traje de empregada. Takuya diz casualmente a Kotoko que ela está ótima, mas por dentro agradece a mãe de Kotoko por não ter a abortado e ter dado ao mundo uma beleza como ela. Mais tarde, Takuya percebe que o café das empregadas é um sucesso, com muitos alunos indo ver Kotoko. Nesse momento, os fãs de Amane aparecem e ficam desapontados ao não conseguirem encontrá-la. Vendo isso, o professor ganancioso pula e revela que Amane estará na segunda turma, então eles terão que voltar com mais dinheiro se quiserem vê-la. Enquanto os alunos ficam chocados com os esquemas gananciosos do professor, ele acrescenta que tanto Kotoko quanto Amane terão uma troca de fantasia, então devem voltar se quiserem vê-las. Enquanto Takuya observa a cena, ele fica impressionado com os planos do professor, enquanto um colega chamado Kobayashi diz a Takuya que eles podem ganhar o prêmio de melhor turma por causa do café das empregadas. Enquanto conversam, Kobayashi diz a Takuya que todos estão animados para o concurso de Mr. e Miss, onde os alunos votarão no menino e na menina mais atraentes do ano. Kobayashi então entrega a Takuya um papel de votação e pergunta se ele vai votar em Amane ou Kotoko. Isso deixa Takuya profundamente preocupado, pois não quer escolher entre suas amigas. Ele então encontra Kotoko cercada por fãs, que a convidam para se juntar a eles na cerimônia de encerramento. Kotoko então se lembra das meninas falando sobre um mito popular que se um menino e uma menina assistirem aos fogos juntos, eles se tornarão amantes para a vida toda. Nesse momento, outro fã aparece e pede a Kotoko para assistir aos fogos com ele, mas ela recusa educadamente, dizendo que não acredita no amor. No entanto, quando o momento é certo, ela se aproxima de Takuya e pergunta se ele está assistindo aos fogos com alguém. Takuya, sendo um otaku bobo, diz a Kotoko que na verdade estava planejando ir para casa mais cedo para assistir às 10 melhores lutas de Naruto. Kotoko então se lembra que ele estava olhando para ela de forma estranha, então pergunta o que o estava incomodando antes. Takuya então conta a Kotoko sobre toda a situação do concurso de beleza, antes de revelar que decidiu votar nela. Isso deixa Kotoko feliz e confusa, pois não sabe se deve ficar feliz por Takuya tê-la escolhido em vez de Amane. Nesse momento, Takuya revela que na verdade escreveu os nomes das duas, o que faz Kotoko rir. Algumas horas depois, Takuya percebe que é hora da troca de turno e espera ansiosamente Amane aparecer. Nesse momento, Amane aparece em um cosplay de vampiro que deixa todas as meninas mais animadas do que as cataratas do Niágara. Ao ver sua fantasia, Takuya percebe que Amane está fazendo um cosplay de Glitterman como Vamp the Great. No entanto, ao olhar mais de perto, Takuya nota que o cosplay de Amane está faltando muitos detalhes, então chega à conclusão de que deve ter sido uma decisão de última hora. Nesse momento, um fã de Rap Mills aparece e diz a Takuya que ama seu cosplay de Lord Earth. Takuya fica nas nuvens ao perceber que está falando com um fã de Glitterman. Sabendo que Amane também queria falar com ele, Takuya diz ao garoto que tem outro personagem de Glitterman ali. No entanto, ao olhar ao redor, ele chama Takuya de mentiroso, o que deixa Amane chateada. Takuya consola a Mine dizendo que Vamp the Great não é popular entre adultos imaturos, então ela não deveria ficar desapontada.
Enquanto a Minnie está se sentindo mal, uma garota pede uma foto, e logo a Minnie se vê ocupada com várias pessoas na fila. Vendo isso, Takuya deseja tirar uma foto com a Mani, mas logo descarta a ideia, achando que não merece tirar uma foto com a Mani ou Kotoko. Nesse momento, a Mani aparece e pede para Takuya tirar uma foto com ela para que ambos possam lembrar desse momento. Após tirarem a foto, Takuya sai para atender um pedido, enquanto um colega de classe diz a Maine que é a primeira vez que a vê se aproximando de um garoto. A Maine fica vermelha com isso e tenta convencer a si mesma e a amiga que foi apenas uma foto comum. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, Takuya se encontra completamente sozinho quando recebe uma mensagem das garotas pedindo para ele sair com elas. Assim que as encontra, as garotas o forçam a experimentar um novo traje, e após muita luta, Takuya desiste e se troca para o traje de empregada. Depois de ter sua masculinidade destruída, Takuya corre para a sala para o segundo turno. Desta vez, a Mani está vestida como uma garota sexy de fevereiro. Nesse momento, Sayu chega para provocar a Mani, mas acaba cercada por seus fãs. É quando a garota descobre o quão popular a Mani realmente é, o que a faz sorrir por dentro, pois só ela sabe o quão sem graça a Mani é. Quando os fãs perguntam a Sayu como a Mani é em casa, Takuya começa a tremer de medo, torcendo para que Sayu não diga algo que destrua a popularidade de Amani. Para Seu e o choque de Amani, Sayu diz a todos que Amani é super legal em casa e que quer ser igual a ela quando crescer. Após o interrogatório, Amani agradece a Sayu por salvar sua vida social e pede a Takuya que cuide dela enquanto estiver de serviço. Uma hora depois, Amani encontra Sayu e Takuya se divertindo com algo bobo até Sayu dizer a Takuya para levar Amani ao evento de fogos de artifício. Envergonhada com isso, Amani rapidamente puxa Sayu e sai correndo, deixando Takuya confuso. Enquanto isso, Sayu diz a Amani que se ela não tomar a iniciativa, Kotoko vai e então ela se tornará a Hannah Baker deste anime. Depois de mandar Sayu para casa, Amani se vê pensando sobre o que Sayu disse e se pergunta se deve convidar Takuya. Ao mesmo tempo, Kotoko se prepara para convidar Takuya. Enquanto Amani reflete mais um pouco se deve convidar Takuya ou não, é cumprimentada pelos irmãos de Kotoko, Hibiki e Kakeru, que perguntam se Seiyu está por perto. Quando Amani diz que ela acabou de sair, os meninos ficam tristes, o que faz Aman sorrir um pouco, pois é óbvio que eles têm uma queda por ela. No entanto, quando os meninos timidamente dizem a Amen que não se importam, ela brinca dizendo que Seiyu adoraria sair com eles, o que os faz corar, e eles admitem que também teriam adorado vê-la. Enquanto isso, Kotoko assume seu segundo turno, e como esperado, todos ficam maravilhados com seu cosplay de Gal. Enquanto atende uma multidão de clientes, seus irmãos aparecem para importuná-la. Ao vê-los, Kotoko faz uma cara feia e diz que eles deveriam ter vindo, já que ela está super ocupada agora. Mas Hibiki e Kakeru revelam que Jinichiro deu dinheiro extra para tirar fotos dela, então eles tinham que vir. Antes que Kotoko perceba, uma multidão se forma ao redor dos irmãos, com todas as garotas encantadas com a fofura deles. Isso faz a Minnie suspirar, pois ela já passou por isso com Sayu, então pede a Kotoko para resgatar os irmãos dela dos Shatakans. Enquanto isso, os meninos ficam incomodados com as perguntas sobre suas vidas amorosas. Então correm até Kotoko, que os protege e pede a Minnie para cuidar deles. Enquanto a Minnie leva os meninos para buscar justiça, os fãs de Kotoko ficam impressionados ao vê-la agir como uma mamãe urso com seus irmãos. Nesse meio tempo, a Mani leva os meninos para o depósito onde encontra Takuya, que fica animado ao ver Kakeru e Hibiki. No entanto, ao vê-los com cara de deprimidos, ele pergunta a Samani se estão bem, e ela diz que acabaram de passar pela mesma coisa que Seiyu, enquanto Takuya se pergunta o que fazer para animá-los. A Minnie diz aos meninos que podem ir à festa do pijama das garotas, mas eles dizem em coro que não são afeminados. Então, para sua próxima jogada, a Mani menciona disfarçadamente que Seiyu também vai, o que imediatamente anima os meninos, que dizem a Amani que estão afim da festa. Vendo a mudança repentina em Hibiki e Kakeru, Takuya fica impressionado e elogia a Mani por suas habilidades. Depois de agradecê-lo, ela se despede, enquanto Takuya cuida dos meninos, deixando-os jogar videogame em seu celular. Uma hora depois, Takuya volta para sua turma para informar a Kotoko que está prestes a levar os irmãos dela para casa. Ela agradece e pede a Takuya para tirar uma foto com ela, e enquanto a câmera captura a imagem, Takuya não consegue evitar de corar. Depois disso, Takuya olha a primeira foto que tirou com Kotoko e diz a ela que valoriza muito essa foto. Desde aquele momento, eles se tornaram amigos. Corando levemente, Kotoko tenta mencionar o festival de fogos de artifício, mas o idiota do Takuya está tão alheio aos sentimentos dela que ignora completamente o convite vago. Depois disso, Takuya vai até o portão da frente para deixar os irmãos de Kotoko, e quando volta, encontra as garotas esperando por ele. Chocado, Takuya pergunta por que elas estão na sala de aula vazia quando deveriam estar se divertindo com os amigos, e as garotas dizem que querem passar um tempo bom com ele, o que deixa Takuya super emocionado.
Enquanto isso, o resto da turma está no ginásio, curtindo um show de rock, enquanto Takia se diverte com as garotas mais bonitas da escola. Depois de festejar um pouco, Takia agradece às garotas por lhe proporcionarem um bom tempo e está prestes a ir para casa, quando nota Amane e Kotoko cercadas por suas amigas e se pergunta se foi errado ter ocupado tanto do tempo delas. No segundo dia do festival, Kotoko e Amane decidem conferir os eventos organizados por outros clubes com Mayu e Shion. Enquanto isso, Takia está sozinho, até que seus colegas Kobayashi e Tatsumi se juntam a ele. Eles então dizem a Takia que ouviram de alguém que tanto Aman quanto Kotoko serão coroadas no evento do concurso, o que não surpreende Takia. Vendo-o tão despreocupado, os meninos dizem que as garotas parecem anjos de outro mundo para eles. Então é um choque que ele sempre esteja com elas quando não é um Chad. Depois de uma brincadeira educada com Takuya, os meninos saem para conferir um clube, deixando o pobre Takuya para trás. Enquanto isso, Kotoko e Mayu observam o louco aumento de casais por causa do festival de fogos de artifício. Vendo isso, Kotoko diz a Mayu que não é do tipo que namora só por causa de um festival escolar. Isso faz Mayu perguntar a Kotoko qual é o tipo dela, e ela começa a descrever todas as características que Takia possui. Mayu percebe rapidamente e pergunta a Kotoko se ela tem alguém específico em mente, mas antes que ela possa responder, a Minnie aparece com Shion. Então, ela muda de assunto e leva Mayu para outra barraca antes que fique estranho com Aman. Alguns minutos depois, Aman e Shion param no clube de arco e flecha ao verem uma figura de edição limitada do Glitterman entre os prêmios. Vendo-a tão focada, Shion se pergunta se ela quer o caro óleo para unhas ao lado da figura feia. Quando Emane ganha a figura, Shion se sente mal por ela não ter ganhado o óleo, enquanto Emane sorri pensando em mostrar seu novo prêmio para Takia. Enquanto tentam encontrar seu nerd, Amine e Kotoko encontram vários caras desesperados para levá-las ao festival de fogos. Depois de recusar todos, as meninas relaxam no banheiro e confessam que se tivessem que escolher alguém para ver os fogos, seria Takuya. No entanto, sabendo que ele nunca as convidaria, as meninas decidem assistir aos fogos juntas. Enquanto tem um momento Yuri, Shion entra e deseja um feliz mês do orgulho para as meninas, que brincam que terão que ir a Tartian para manter o segredo. Enquanto isso, Takia se esconde dentro de uma biblioteca, pois estava ficando muito estranho para ele andar sozinho. Nesse momento, ele ouve duas garotas falando sobre o concurso e o boato de que as vencedoras acabam namorando, já que são as mais bonitas do campus. O pensamento de Aman e Kotoko namorando outras pessoas deixa Takuya tão ansioso que ele começa a questionar seus próprios sentimentos. Algumas horas depois, Takuya vai para o auditório para a cerimônia de encerramento e fica completamente sobrecarregado pela multidão. No entanto, antes que ele consiga voltar para o porão da mãe, Kotoko chega e diz a Takuya que ela e a Minnie vão subir ao palco para o concurso de Miss. Ao ouvir isso, Takuya pergunta animado se Kotoko já sabe quem vai ganhar e ela responde que ainda não sabe. Antes de sair, Kotoko pede a Takaya para encontrar um lugar onde ela e a Minnie possam vê-lo do palco. Takaya concorda e deseja boa sorte a Kotoko, mas depois que ela sai, ele começa a se perguntar se Kotoko ou a Minnie acabarão namorando o cara popular. Justo quando Takaya está prestes a se perder em seus pensamentos, a Minnie chega e mostra a ele o chaveiro do Glitterman que ganhou recentemente. Mas quando Takuya responde sem entusiasmo, a Amane rapidamente pergunta o que está incomodando ele, já que ele sempre fala animado sobre Glitterman. Hesitando um pouco, Takuya confessa que um otaku como ele se sente deslocado e a Amane concorda rapidamente, dizendo que ela mesma odeia barulho alto e multidões. Ouvindo isso, Takuya brinca que a Amane finalmente está aceitando que é uma otaku, e ela rapidamente fica brava com ele. Nesse momento, uma garota chama a Amane para se preparar para o concurso, mas antes de sair, a Amane se pergunta o que realmente está acontecendo com Takuya. Alguns minutos depois, o apresentador revela que Kotoko ganhou o primeiro lugar, enquanto a Minnie ficou em segundo, só porque muitos votaram nela para ser a Mister Popular. Enquanto a multidão ri, Takuya olha para as garotas admirado, até que o apresentador revela os vencedores do Mister Popular. Justo quando as coisas não podiam piorar, Takuya ouve pessoas dizendo que a Minnie e Kotoko ficam perfeitas com os Chads ao lado delas. Isso fortalece ainda mais a crença de Takuya de que ele não pertence ao mundo delas, e que foi apenas por bondade que a Minnie e Kotoko conversaram com um perdedor como ele. Quando Takuya chega ao seu limite, ele sai silenciosamente do auditório, enquanto Kotoko tenta desesperadamente procurá-lo na multidão.
Antes que ela consiga encontrá-lo, ela é puxada para um meet and greet, enquanto todos os seus fãs fazem fila para respirar o mesmo ar que ela. Kotoko então abre seu celular para enviar uma mensagem a Takuya, apenas para descobrir que ele não viu seu convite para assistir aos fogos com ela. Isso a preocupa ainda mais, pois sabe que Takuya não é do tipo que deixa mensagens não lidas. Justo quando ela está prestes a sair para procurar Takuya, Mayu a impede e diz que ela precisa encontrar seus fãs. Kotoko rapidamente cumprimenta os fãs, pensando se Takuya se escondeu para evitar o festival de fogos. Ao mesmo tempo, Shion organiza um encontro com a Minnie, mas ela diz friamente que não está interessada. Ao ouvir isso, Shion pergunta a Amane se é porque ela não quer trair Kotoko. Sem saber o que responder, Amane percebe que nunca vai vencer as acusações, então se despede e vai encontrar Kotoko. Quando Kotoko diz a Amane que não consegue encontrar Takuya, ela se pergunta se isso tem a ver com Takuya estar distante durante o concurso de beleza. Depois de tranquilizar Kotoko, Amane pede a Shion para cobrir elas. No entanto, a fã de Yuri acaba entendendo a situação errado, achando que Amine e Kotoko estão se afastando para se beijar. Enquanto isso, Takuya está trancado em um cubículo, tentando se convencer de que não pertence à vida de Amine e Kotoko. Para se animar, Takuya rola pela galeria e encontra todas as fotos que tirou com as meninas. Emocionado, Takuya começa a chorar, percebendo que não pode desistir da amizade com Amine e Kotoko. Enquanto isso, as meninas procuraram Takuya em todos os lugares, exceto em um. Enquanto elas vão procurar Takuya, ele chega ao local para dizer a Amine e Kotoko que as ama muito. No entanto, depois de não encontrá-las, ele corre para a sala de aula e encontra as meninas esperando por ele. Kotoko imediatamente repreende Takuya por ter sumido, enquanto Amine pergunta se ele está com diarreia. Takuya se desculpa pelo seu comportamento antes de implorar para as meninas continuarem saindo com ele. Isso deixa as meninas em choque, pois nunca tiveram a intenção de abandonar Takuya. Takuya então admite que desde que a amizade começou, sempre sentiu que elas eram boas demais para ele, mas não importa o quanto tente, não consegue ficar longe delas. Ele explica que ama passar tempo com Kotoko porque ela o escuta pacientemente. Ao mesmo tempo, Amane, que é fria, se torna super expressiva quando fala sobre Glitterman. Takuya então admite que por causa dessas pequenas coisas, ele começou a gostar das duas. Depois de ouvir isso, Kotoko e Amine ficam vermelhas e dizem a Takuya que também gostam muito dele. Logo depois, o trio ouve os fogos de artifício e Takuya pergunta se elas querem sair para assistir. Enquanto seguram sua mão, Amine e Kotoko dizem a Takuya que preferem ficar dentro com ele. Ao ouvir isso, Takuya promete se tornar um homem digno delas, mas isso resulta em um tapa de Amine e Kotoko, que dizem que amam como ele é. Apesar disso, Takuya se determina a se tornar mais másculo, e no dia seguinte chega à escola com gel no cabelo. Ele se pergunta se seus colegas vão achar que ele é o novo Brad Pitt, mas todos o ignoram, o que o deixa profundamente magoado. Nesse momento, Kotoko chega e diz a Takuya que ele deveria ter usado mais gel, e a Minnie acrescenta que notou que ele estava um pouco diferente. Isso faz Takuya chorar de felicidade, percebendo que as garotas podem ser gentis com otakus. Você acha que Takuya é um cara sortudo? Comente biscoitos se você quiser uma vida amorosa como a dele. E como sempre, curta e se inscreva para mais.